Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Estamos a gravar essa catequese sobre o 7º artigo do Creio, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós sempre temos essa dúvida sobre os juízos que virão a parte de Deus. Apesar de muitas vezes serem explicados nos sermões, serem falados, mas é bom gravarmos na memória, também por meio da catequese, este artigo, e saber compreender aquilo que está ali escondido de forma verdadeira, aquilo que está escondido de forma clara e sucinta neste artigo do Creio em específico, que é um dos muito importantes, porque afinal de contas nos colocam no estado de temor servil, ao ponto de conseguirmos expurgar para longe de nós o pecado e aterrar também de nossos corações o desejo da maldade. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que as catequeses estejam dando bons frutos para vós. Vamos tratar sobre este artigo em específico e vamos delimitar um pouco sobre essa questão, porque creio que será dividido em 2 vídeos para este canal, devido a ser um artigo bem amplo para ser tratado. O ministério de Cristo sobre essa terra foi triplo. Primeiro, a redenção. Segundo, a proteção que ele nos dá. E o terceiro, como juiz. Nós vimos claramente o primeiro e o segundo. O primeiro, quando tratávamos sua redenção, quando falamos de sua morte e ressurreição. Falando de sua morte, vimos que Cristo morreu por nossos pecados, padeceu todas as dores possíveis que um ser humano seria capaz de suportar por causa de nossos pecados, e assim redimiu-nos com seu sangue. Depois, ressuscitando, deu-nos a prova de que a sua redenção foi verdadeira e de que ele mereceu para nós a graça e a misericórdia, uma total redenção que nos foi dada. Quando Cristo subiu aos céus, ascendeu aos céus, nós vimos a segunda parte, a proteção. Afinal de contas, Cristo nos céus, ele foi nos dado como advogado, como um fiel protetor que diante de Deus vai orar constantemente por nós. E isso é uma obra especial de Cristo. E o terceiro, Cristo como juiz. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, nessa parte desse artigo, nós trataremos de Cristo como juiz, neste 7º artigo. E esse artigo, ele não é para nos aterrorizar somente, é para nos dar uma consolação, porque afinal de contas, nós vemos que muitos homens há que são julgados de justos, bons e virtuosos nesta vida, e outros homens há que são julgados de vadios, de sem vergonhas, de caluniosos, de qualquer coisa. Pois bem, o juízo de Deus traz uma conformação para nós, porque afinal de contas, no último dia, e não somente no último dia, mas também quando nós morrermos, nós veremos aqueles que de fato foram bons, e muitas vezes na terra eram chamados de maus, de perversos, e aqueles que eram maus e que nós julgávamos bons, porque o juízo do homem é diferente do juízo de Deus. Mais à frente contaremos uma história acerca disso. Este dia, dia do juízo, dia de ir aquele dia, é o dia do Senhor, é o dia de nosso Deus, o dia em que seremos condecorados de acordo com nossas obras. Se formos bons, condecorados com paraíso, galardoados, recompensados. Se formos maus, recompensados com inferno. Não sei dizer, condenados. Então nós temos essa distinção clara deste dia do Senhor, dia de ir aquele dia, mas também dia de glória. É um dia em que ambas as coisas serão vistas, de acordo com como são e tais e quais são.
Nada melhor do que aquele que assumiu a nossa carne, por meio da Virgem, seja aquele que vai julgar-nos naquele dia. Por isso chamamos nosso Senhor. E é aquilo que diz o Salmo: palavras do Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos como escabelos por debaixo de teus pés. O Senhor que sentou à direita do Senhor, ele é Jesus Cristo, que sentou-se à direita de Deus. E ele está sentado, claro, ficará sentado para sempre. Todavia, essa parte exprime aquilo que ocorrerá naquele último dia, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo, ou seja, como lugar para se pôr os pés. O escabelo, que para quem não sabe, eu creio que a maioria não sabe mais do que é um escabelo, é onde era aquela almofada, aquele, como que meio troninho, que ficava nos pés das poltronas, onde se colocavam os pés. Ele era acolchoado como se fosse a própria poltrona, mas servia somente para colocar os pés. Então, quando falava-se de escabelo, ele pode ser bonitinho, formoso, mas só coloca o pé. Quando se fala colocar teus inimigos como escabelos, ele pode ser um inimigo forte, viril, belo, etc. Mas não servirá mais do que lugar para apoiar os pés de Cristo. Ninguém saberá esse dia, porque afinal de contas, o próprio Jesus Cristo falou: o Filho do Homem virá como ladrão. E também nosso Senhor Jesus Cristo também diz: aquele dia, o último dia, será como um relâmpago que corta do Oriente até o Ocidente. Assim será a última vinda do Filho do Homem. Um relâmpago é uma coisa rápida. Do nada surge, do nada desaparece. Assim será o último dia. Isso é uma coisa real. Não pensem, isso no século XXI não é mais tempo de assombrar as criancinhas com o dia do juízo. Já passamos dessa fase. Por favor. É uma coisa real, é uma realidade. Não pensem que tudo ocorre aqui sem que tenha um futuro. É por isso, o homem, por necessidade, é um ser religioso. Por necessidade de meio. O homem precisa de religião. Mas eu não creio em Cristo. Sim. Azar o teu. Cristo, ele é Deus e nunca vai deixar de ser Deus porque você acredita ou não acredita. É aquilo. A água não vai deixar de ser água porque você acredita que a água é água ou não acredita. Paciência, meu querido. Mas Deus, Jesus Cristo é Deus, e de fato ele é Deus não somente dos cristãos. A diferença é que aos cristãos ele é Deus, e porque os cristãos o adoram como Deus. E para os pagãos e para os hereges, para os cismáticos, Jesus Cristo é Deus, mas não é um Deus porque eles adoram, mas é Deus porque simplesmente criou eles. Simples. É uma coisa óbvia. Não podemos ter mais do que um Deus. E este Deus realmente vai julgar tudo no último dia. Mas que sinais nos dá? Primeiro, veja a história de Cristo. Veja a história da sua ressurreição. Veja as cartas que nós temos por aí de 12 homens, que nem de 12, 13, 15 homens que nós temos e que nos colocam claramente aquilo. Veja a história da igreja que sustenta-se até hoje, apesar de hoje em dia nós vermos que está deteriorada por causa da ausência de verdadeiros cristãos. Todavia, a igreja persevera. Nós vemos que ela está eclipsada, está oculta, a verdadeira igreja. Todavia, ela está ali e ela resiste bravamente no meio deste infortúnio, no meio deste combate que estamos vendo, de 2000 anos, onde hereges, cismáticos, apóstatas, pagãos se levantam contra ela e atacam-na. Então, só por isso eu deveria ter uma noção de que a igreja é verdadeira. Outra coisa, que mais à frente veremos com maior clareza, é que o evangelho está pregado em todo o mundo. Não há lugar no mundo mais onde não se conheça Jesus Cristo. Mesmo nos extremos do Oriente, Japão, China, Coreia, Filipinas, Tailândia, Austrália, a Nova Zelândia, todos aqueles orientes, com o mais extremo ocidente, Estados Unidos, Canadá, Alasca, todos já sabem do Evangelho de Cristo. Basta abrir um smartphone hoje em dia que você vai escutar uma pregação católica. Então, não existe mais um lugar que não esteja pregado o Evangelho.
Então é um sinal claro de que Cristo, de fato, ele operou coisas maravilhosas neste mundo. E opera e operará até o fim dos tempos, mesmo com toda aquela situação que estamos vendo. Estamos, é claro, numa época em que vemos a grande apostasia, e também isso explicaremos mais à frente. É um objeto para a nossa esperança, não é para nosso desespero. Se nós somos cristãos, batizados, professamos a fé cristã e observamos os mandamentos, recebemos tanto quanto possível os sacramentos, então nós estamos no caminho justo. E assim poderemos, é claro, no último dia, alcançar a misericórdia de Deus. É um objeto de esperança. O juízo de Deus não é uma coisa de terror. Se fosse para aterrorizar-nos, Jesus Cristo diria que viria condenar a todos, mas ele vem julgar, dar um justo juízo. E o justo juízo de Deus ainda é mitigado pelas nossas fraquezas. Então podemos ter uma grande esperança em Deus. Aqui vamos falar dos dois juízos. Nós temos dois juízos, sim. O primeiro é particular. Alguns hoje em dia ficam falando, depois que morre o corpo e a alma ficam enterrados e acabou tudo. Primeiro, a morte é justamente a separação da alma do corpo. Essa separação se dá por causa justamente do corpo ficar morto, defunto. Acabou, morreu. Virou pó, cinza. Os ossos esmigalharam e também viraram pó. Se nós vemos aquilo acontecer, porque é sinal de que não tem uma alma ali. Não seria possível a alma estar unida a um corpo desfeito. Afinal de contas, a alma é a forma do corpo. Se o corpo ele perde aquela forma, então ele está sem alma. É um sinal claro. A alma ela é separada do corpo. Isso é morte. Agora vem o segundo caso. Muitos dizem que a alma, depois de separada do corpo, ela fica por aí vagando. Até o último dia. Não. Seria um absurdo. Não tem precisão da alma ficar vagando. Se fosse assim, ficava unida ao corpo. E ficava um bocado de corpo incorrupto por aí. E nós iríamos estar pisando em cadáveres. Entre aspas, porque na verdade íamos pisar em pessoas dormindo. Em pessoas dorminhocas. Sei lá como é que eu explico. Íamos pisar em gente com sono. É uma coisa normal de se pensar. A alma, ela sendo separada do corpo, ela é logo julgada por Deus e mandada logo para o lugar de seu suplício ou de sua alegria. Assim é o juízo particular. O juízo universal, que será no último dia, ele será com todos os homens ao mesmo tempo. Não somente com os que vão morrer naquele dia, que vão, no caso, morrer entre aspas, né? Mas todos os homens de todas as gerações, desde o princípio do mundo até hoje. Todos ressuscitarão seus corpos. Mas o corpo não virou cinza? Deus vai reconstituir aquele corpo. Todavia, vai reconstituir perfeitamente, tal e qual morreu. Antes de morrer, no caso. E a alma se reunirá àquele corpo. E aquele corpo e aquela alma, no último dia, serão julgados perante toda a sociedade. Todo mundo. Será daquele dia, dizem alguns santos, que a nossa alma, para os outros, será como um cristal transparente. Nós vemos que o cristal passa os raios de sol, atravessam perfeitamente e chegam do outro lado, mostrando tudo que tem no cristal. Se tiver sujeira, se tiver um pelinho no cristal, quando chegar ao outro lado vai ficar aquela sombra. Assim será no último dia o nosso juízo perante todos os homens. Trataremos agora em particular do juízo particular. O juízo particular é a primeira ocasião onde nós seremos julgados. Todos nós vamos morrer, é claro. É uma coisa óbvia. A morte não é uma coisa que podemos escapar. Mesmo que tivéssemos todos os bens financeiros do mundo, mesmo que tivéssemos carro para fugir, mesmo que tivéssemos todos os meios de escapar de qualquer perseguidor humano, a morte não escapamos. Porque a morte, ela nos acompanha dia e noite. O anjo da morte, que é o anjo que no último dia nos há de ceifar a vida, ele alcança toda a velocidade, ultrapassa todas as barreiras do som.
Enfim, não importa o que façamos, não escaparemos do anjo que vai nos ceifar a vida. Assim sendo, e também não adianta ficar escondido por uma capa qualquer. Vai ser morto do mesmo jeito. Nesse último dia pessoal do homem, neste último dia em que o homem morrerá, o próprio homem pessoal, pessoa, ele será julgado. A sua alma separar-se-á do corpo, irá para o tribunal de Jesus Cristo, e ali será julgada por Jesus Cristo. E nosso Senhor dará sentença. Se foi bom, do paraíso; se foi mal, do inferno. E a parte do ser bom, um paraíso que poderá ser esperado no purgatório. Simples. O juízo nosso particular será simples. No juízo universal, como eu já disse, será no último dia, todos os homens, todos, agora sim, todos, irão comparecer naquele lugar, no Vale de Josafá. Mas nem todos irão para o paraíso. Podem tirar isso da cabeça. Não é porque todos os homens estarão no Vale de Josafá perante Cristo que todos irão para o paraíso. Não. Jesus Cristo há de julgar justamente todos os homens. E ali nós saberemos se quem foi verdadeiramente bom e quem foi realmente mal. Veremos se Napoleão foi bonzinho, como dizem os livros de história, e veremos se Luís XVI foi tão ruim como dizem os livros de história. A Maria Antonieta também, veremos se foi tão ruim como dizem os livros de história. Veremos tudo isso. Cada um verá o que ocorre de verdade. E então tudo será mostrado às claras. Será revelado. Não terá mais uma coisa que nós não saberemos nessa terra. Todos saberemos se foram bons, maus, aqueles indiferentes que não servem para nada. E então serão dados a eles a sentença certa. E este será o juízo universal. Por que necessitamos do juízo universal? Será necessário mostrar porque, além do juízo particular, para cada um se fará outro geral a todos os homens. Os mortos deixam seus filhos, que imitam os pais, parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Esta circunstância deve aumentar os prêmios ou castigos dos próprios mortos. Pois bem, nós vemos quantos pais têm filhos e não ensinam seus filhos a fé, ou não incentivam os filhos a procurar a fé. Quantos pais têm filhos e incentivam eles ao mal? Incentivam eles a procurar seitas secretas, coisas pérfidas, ensinam a praticar o mal, ensinam a matar cristão. Como, por exemplo, o Diocleciano, Maximiano, enfim, ensinaram tantas pessoas a praticar o mal. Não pensem que estes estarão limpinhos aí no paraíso. Veremos também aqueles que foram colocados como maus na história. Por exemplo, nós vemos que aquele senhor, esqueci o nome dele agora, presidente do Equador, García Moreno. García Moreno, ele é colocado na história como se fosse, em alguns lugares, uma pessoa má, vilipendiosa, que foi morto por causa de coisas perversas que havia feito. E ao contrário, de acordo com o próprio testemunho daqueles que o circundavam, García Moreno era uma pessoa muito justa como presidente. Sempre procurou fazer muitas coisas bem e ainda consagrou o país, o Equador, como uma sociedade, como um país do Sagrado Coração de Jesus. Então nós vemos aquele país, há uma diferença. Alguns livros colocam García Moreno como se fosse uma pessoa ruim. E nesse último dia, no dia do juízo universal, veremos se de fato ele foi bom, se de fato ele foi ruim. Exceto pelos santos canonizados. Mas o Senhor está falando que a gente pode ver no último dia se o santo canonizado ele também não foi uma pessoa ruim, a igreja não pode ter errado? Não. Porque a igreja usa um juízo diferente de um juízo simplesmente humano. Eu posso usar como juízo humano
dizer que meu pai e minha mãe são santos. Ok, óbvio. Eu vi meu pai sempre dando bom exemplo, minha mãe sempre dando bom exemplo, sempre praticando bem, justo nas medidas, justo no trato com as pessoas, sempre procurando fazer bem as coisas. Ali é um juízo humano meu, posso chamar ele de santo, apesar deles talvez não serem. Vai depender deles. Todavia, a igreja não usa de juízos humanos. A igreja usa de juízos divinos. A igreja, como dispenseira da mensagem do evangelho, ela usa para canonizar um santo da própria fortaleza de Cristo naquele santo. Então, primeiro vai analisar as virtudes daquele santo, se de fato foram heróicas, se de fato alcançaram coisas além de seu tempo, se de fato preencheram todos os espaços vazios. Assim, o juízo da igreja ele não é baseado somente na paixão, porque nós vemos, nem todos os papas que canonizaram santos eram devotos daqueles justos santos. Canonizaram-nos porque de fato mereciam. Assim também nós vemos que a igreja não pode errar pelo segundo motivo, a questão dos milagres. O santo, ele, por sua intercessão, pela intercessão dele, Deus opera milagres na terra. Então vemos um caso de Santa Teresinha, um exemplo. Santa Teresinha disse que quando estivesse no paraíso lançaria na terra uma chuva de rosas. E nós vemos quantas pessoas conseguiram graças com Santa Teresinha, justamente por causa da novena das rosas que é feita para ela e que ela consegue, obtém para a pessoa, de inclusive trazer uma rosa física para aquela pessoa. Às vezes até programada, a pessoa fala bem assim, eu quero uma rosa de tal cor, de tal cor. E Santa Teresinha coloca a rosa de tal cor e tal cor. Então é uma coisa assim que não tem como ter uma prova mais sincera daquela santidade daquela pessoa, sendo que é o próprio Deus que opera o milagre por meio dela. Ah, mas o milagre de uma rosa que aparece não é uma coisa muito simples? Não. É uma coisa, até de certa forma extraordinária, por causa que não se comunica a ninguém, não se passa a ninguém um recado, e ainda assim ocorre daquela forma, sem precisar falar com ninguém, sem precisar de intermediários. Entende? Exceto a própria santa. Pessoas que são curadas de cegueira, pessoas que são curadas de surdez, de mudez, pessoas que são paralíticas, tetraplégicas, etc., e que de repente ficam boas, saudáveis. Isso ocorre por meio da intercessão daquele santo. A igreja usa daquele argumento que é infalível, por causa que não é um argumento humano, mas é um argumento do próprio Deus. E é por isso que a igreja tem tão poucos santos. São só 20 mil canonizados. Quantas pessoas já não morreram desde o começo da fundação da igreja até hoje? E somente 20 mil pessoas são canonizadas? Pelo menos essas 20 mil, temos certeza que estão no paraíso. Nós vamos reabilitar os justos. É aquilo que eu já falei. Quantas vezes aqui na Terra nós dizemos que fulano é bonzinho, que fulano é bom, que fulano foi justo, que fulano foi verdadeiro, que fulano fez muita caridade, que enfim, etc. E colocamos vários adjetivos qualificativos no fulano. Quando chegarmos no último dia, saberemos se de fato fulano foi tudo aquilo que pensávamos dele. Lembrando, o não canonizado, que nós pessoalmente julgamos como santos. Em compensação, vemos o oposto. Vemos que há alguns que julgávamos como maus, perversos, pérfidos. Vou dar um exemplo. São Bento Labré. São Bento Labré era um mendigo. Vivia na rua. Ele não tinha casa, não tinha moradia, não tinha onde cair vivo, porque morto cai em todo canto. Vivia uma vida escondida, por causa que ninguém dava atenção para o mendigo. Todavia, a sua vida foi tão justa perante Deus que ele dignou-se a conceder a São Bento, que não tinha dinheiro, condições, posses, família, a graça de ser canonizado. Então nós vemos, o último dia vai revelar-nos se aqueles que nós julgávamos como ladrões injustos, eles eram justos, e aqueles que julgávamos como justos eram na verdade injustos. E de fato também responsabilizar o corpo. Como eu já disse, no último dia ressuscitará nosso corpo e se reunirá a nossa alma.
No último dia, este corpo, que foi a causa de muitos de nossos pecados e de muitas de nossas virtudes também, ele será recompensado de acordo também com a nossa alma. Se a nossa alma ganhou o paraíso, nosso corpo também tem que regozijar com a nossa alma. Se a nossa alma ganhou o inferno, nosso corpo também tem que padecer o inferno junto com a alma. É uma coisa natural. Se um amigo no colégio, entre aspas, vou colocar o exemplo da escola, que creio que a maioria aqui já passou pela escola. Se um amigo nosso, ele foi e fez uma travessura no colégio, e nós estávamos próximos daquele amigo, daquela pessoa que estava ali fazendo aquela travessura, quando o zelador do pátio chegar e ver aquela travessura feita, ele não vai julgar somente um amigo, mas julgará também a nós. Assim a nossa alma, ela é responsável máximo pelas nossas atitudes, porque a nossa alma, ela é o cavaleiro que guia o nosso corpo. Todavia, se a nossa alma, ela não guia o corpo e o corpo guia a alma, então os dois serão mandados à sepultura. Da mesma forma que se a nossa alma guia nosso corpo e vamos para o paraíso, os dois serão mandados para um lugar de descanso. Da mesma forma que o corpo trabalhou por meio das austeridades, ganhará a recompensa da alma nas alegrias. E também justificar a providência de Deus. Muitos aqui, eles pensam que nessa terra a fortuna e a desgraça dependem da bondade e maldade. Hoje em dia se chama isso teologia da prosperidade. Muitos colocam essa coisa. Então falam que aqueles que são bons nessa terra já são agraciados com riquezas, posses e um padrão de vida grande, bom, que dá para viver tranquilamente, sem preocupar-se. Outros, todavia, já pensam ao contrário, que, enfim, que a pessoa que é má, que ela tem uma natureza ruim, perversa, ela vive em pobreza por causa daquilo. Então, nosso Senhor, ele no último dia vai mostrar-nos que não é porque a pessoa é rica ou é pobre que vai valer alguma coisa perante os homens. Ao contrário, muitas vezes aquele que nós vemos que é pobre, sofrido, miserável, ganhará de Deus uma recompensa muito grande, e aquele que é rico, que é opulento e que tem uma vida toda banhada em ouro e riquezas, ele vai sofrer um padecimento que não é compatível, entre aspas, com a sua vida aqui na Terra. Assim nós vemos que as pessoas, elas julgam também, elas querem julgar errado. Não. A riqueza e a pobreza, elas não quer dizer que o rico sempre vai para o inferno, porque nós temos Santa Isabel da Hungria, Santa Edviges, nós temos São Luís IX, nós temos todos estes que foram reis ricos, mas que operaram bem. E estes foram santos, foram bons, foram justos. E não é porque é pobre que vai ser uma pessoa digna do paraíso. Porque quantas pessoas de fato nessa terra eram pobres, mas soberbas, invejosas, caluniadoras e que vão para o inferno. Não é a pobreza e a riqueza que vai dizer quem está no céu e quem não está. Ali é só um ditame da providência. A providência, ela vai dar a alguns mais na terra, a outros menos, financeiramente, riquezas, tá bom? Vai dar menos. Mas isso é porque a providência, ela equilibra as coisas. Aos santos, a providência muitas vezes dá pobreza, por causa de que a pobreza ajuda a manter a virtude. Mas não é necessariamente. Aos ímpios, a providência muitas vezes dá riqueza, porque sabe que na outra vida talvez não vão ter um paraíso e vão sofrer um inferno. Por isso que deixa que eles sejam ricos. Mas não é uma coisa certa. É uma coisa que é pessoal. É uma coisa que é da pessoa. Não é geral. Compreendem? Então nunca julguem que a pessoa está no céu ou no inferno por causa de riqueza ou de pobreza. Mas julgue, se preciso julgar for, cada um de acordo com o coração. Por causa que aí de fato está alguma coisa. Nós temos que ver que essas coisas da providência são
da parte de Deus. Assim, isso também eu digo para vós por causa de uma passagem aqui de um santo, o santo Davi, que dizia no Salmo: Eis que, sendo pecadores e favorecidos pelo mundo, eles conseguiram riquezas. E eu disse: então não me adiantou guardar puro meu coração e lavar a inocência as minhas mãos, em ser torturado o dia inteiro e padecer aflição desde o romper da madrugada? Ao contrário, deixem que aqueles que são favorecidos pelo mundo sejam favorecidos pelo mundo. O mundo é mal pagador e sempre paga com ingratidão. A ingratidão no mundo, às vezes, passa por ouro. Porque, de fato, se a pessoa aprisiona o coração no ouro, então não está no bom caminho. Nós temos esse também, vamos encerrar este nosso artigo, essa primeira parte. Alentar os bons e aterrar os maus. Este artigo em específico, ele serve para dar um alento para os bons. Nós seremos julgados por Cristo. Cristo, ele vai trazer uma alegria muito grande no último dia, por causa que ele virá nos buscar dessa terra, deste vale de lágrimas, deste vale de sombra da morte, deste lugar de tribulações e de desprezos e desgraças, e levar-nos lá para o paraíso. Não pensem que é uma coisa triste, é uma coisa alegre. Vamos sair dessa terra, que para o justo, ela deve ser comparada a um desterro, a um exílio, a um deserto. Tem alguma alegria no deserto? Ver areia, sol, para cima e para baixo? Ou sal? Não importa. O importante é, imaginem, ficar num lugar desértico. Alguma alegria há naquele lugar? Não. Nós só vemos ali cansaço, fadiga, suor. Queremos beber e não temos água. Queremos comer e não temos comida. Queremos buscar a Deus e não temos. Pois bem, assim é essa vida. E Deus vai nos tirar dessa vida tão sofrida e levar-nos para o paraíso. Assim também para aterrar os maus. Se nós somos maus, aproveitemos o tempo. O juízo de Deus, ele serve para nos aterrar. Lembre-se, hás de morrer. Lembre-se, hás de ser julgado. Lembre-se, se fordes bom, ganhará um paraíso. Se fordes mal, irá para o inferno. É uma coisa justa, clara e simples. Quando o nosso Senhor fala que vai dar inferno para o mal, não é porque ele quer dar inferno para o mal. É porque o mal não quer Deus. E assim sendo, Deus não vai obrigar ele a ficar no paraíso. E pense um pouco. Quanto não deve ser difícil suportar um lugar onde não se tem Deus? Pense um pouco, além de ser amaldiçoado. Amaldiçoado de nunca mais poder amar a Deus. Pense um pouco num lugar onde se vai sofrer um suplício eterno, tormentos incontáveis, incalculáveis, junto com os seres que, no lugar de nos aliviar as nossas tormentas, vão nos incitar cada vez mais o ódio, a blasfêmia, o desprezo e o descaso. Nós temos que ter uma noção. O juízo de Deus, ele serve para nos alentar quando somos bons e colocar-nos assim, virá um tempo em que essa dor, esse vale de lágrimas acabará e iremos para o paraíso. E para aterrar o mal, tenho que me converter, tenho que mudar enquanto tenho tempo. Senão eu irei para o inferno. Assim é o juízo particular e assim é o juízo universal. E na próxima catequese trataremos um pouco sobre o nosso juiz, que será Jesus Cristo. Creio que não será possível dividir só em dois, mas acho que daria para dividir em dois. Vamos esperar e ver como será a próxima catequese nossa. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.